é meu estilo. Amém? Vai chegar dias que vão chegar para você e você está tão diferente. Tem muitos que já estão falando isso. E você vai falar assim, não é que eu decidi ser algo nesses dias. Às vezes eu vou perguntar, ser o quê? Aí você vai cantar para ele. O que você quiser. Vai ser, eu sou algo novo. Eu sou um adorador. Eu sou uma adoradora. O interessante é que nós não precisamos estar aqui em cima para adorar ao Senhor. Nós somos adoradores aqui em cima, embaixo, no supermercado. Nós somos adoradores no incêndio. Eu estava lá o tempo inteiro no incêndio hoje. Eu arrumei um lugar para entrar lá onde estava o fogo. Eu entrei lá por trás. Estendemos nossas mãos e clamamos ao Senhor, Pai, que esse fogo não se alastre para a loja dos nossos irmãos. E o Senhor fez exatamente aquilo que nós pedimos hoje. O interessante é que o Senhor, através do momento profético nosso aqui de clamor hoje, o Senhor nos levou, ou testificou o nosso coração. Há uma palavra tão poderosa que pode mudar, não, vai mudar a sua história e a minha mais uma vez aqui. Porque certa vez o pai de um menino, pastor, chegou para Jesus e ele falou algo que Jesus não estava acostumado a ouvir naquele tempo. O pai daquele menino chega para Jesus e fala, mestre, meu filho tem se lançado ao fogo, tem se jogado na água. Se o Senhor puder, ele fala assim para Jesus, se o Senhor puder, cura-o. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e fala, se eu posso, se eu quero. Essa é a resposta de Jesus. E ontem, eu fui na minha casa de paz, e a minha hospedeira da casa de paz está aqui nessa noite. Depois eu fui na célula da pastora Flávia. Aumenta mais o fundo para nós aí, filhão. Somos adoradores. E foi extraordinário, nossos hospedeiros estão aqui também. E quando eu saí, indo embora para casa, junto com o meu discípulo, que já deu PT, está aqui, ó. Deve estar lá com Jesus, uma hora dessa, chapando. Eu entrei no Instagram para publicar a foto da nossa célula e tinha uma moça e ela falou assim, pastor, nós fomos levar meu filho no médico ontem, porque ele estava 2 dias com febre. E quando nós levamos no médico, eles foram fazer o teste do laço para ver se era dengue ou hemorrágica. E na hora do teste, averiguaram que estava 15/11. Chamou na hora a enfermeira chamou o médico e foi constatada uma insuficiência renal no João. Voltaram no outro dia, num outro médico, a pressão aferiram, ela ainda estava muito alta e foi constatado agora que o coração estava fraco. Resumindo, não sabiam o que estava acontecendo. E essa jovem falou assim, pastor, me desculpe a hora, me desculpe incomodar, lá no Instagram, mas se o senhor puder, ore por nosso filho. A resposta que veio foi a mesma de, se posso. Eu já na hora mando o endereço onde você mora, manda seu telefone. Chegou para nós o telefone, Wagner. Mudei o trajeto de casa, pedi uma carona para meu filhão, falei assim, Júnior, eu preciso orar por esse menino. Porque a irmã desta moça, orando ao Senhor, teve uma visão. E nessa visão, ela disse que o pastor Haldeman estendia a mão sobre esse menino e ele estava sendo curado. O interessante é exatamente o que o pastor Wagner disse aqui. Não em nós,
Mas apesar de nós, o Senhor decidiu fazer morada em nós. Então aquele que está em nós é maior do que o mundo, e é isso que o Senhor nos trouxe aqui para entender nessa noite. O interessante é que eu cheguei ali, eu simplesmente declarei a cura. E para surpresa minha e da igreja, essa família está aqui hoje. O Joãozinho já veio orar aqui. Olha ele lá, está ali ó, com o Rodrigo. Para honra e glória do amado Espírito Santo. E esse Jesus, ele manda eu dizer para você nessa noite: se posso, se eu posso, ou se eu quero. O desejo do Senhor é fazer um milagre em nossa vida aqui hoje. E Jesus olha para aquele pai. Eu queria que você anotasse aí Marcos 9, 23. Jesus fala assim: se puder. Jesus responde: tudo é possível para aquele que crê. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. E o tema da nossa mensagem é exatamente isso: tudo é possível ao que crê. Olha para o lado e declara isso com fé. Olha para o lado e fala, dá uma chacoalhada e fala: tudo é possível ao que crê. Fala mesmo, tudo é possível ao que crê. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, aleluia, porque tudo é possível àquele que crê, aleluia. Sabe de uma coisa? Diante das circunstâncias que talvez nós estamos vivendo, tão difíceis, nós continuamos com as nossas mãos levantadas e dizendo para o Rei da Glória: Senhor, eu sei que tudo é possível. É por isso que eu continuo crendo na sua palavra. É por isso que eu continuo andando na sua presença. É por isso que eu e você estamos aqui essa noite. Não é por costume não, meu irmão. Nós estamos aqui porque nós somos apaixonados pela presença do amado Espírito Santo. Nós somos apaixonados pela adoração. Nós somos apaixonados pela palavra. Nós somos apaixonados por tudo que é dele. É por isso que nós estamos aqui. Eu assisti um filme esses dias e eu quero indicar para vocês. Diga amém. Anote aí: o menino que descobriu o vento. Quem já assistiu, fala amém. Esse zuhu aí é porque já assistiu, gente. Você precisa assistir. E esse filme ele é tão extraordinário que esse menino tem um pai que é lavrador. E esse pai, mesmo que pobre, ele impulsiona o seu filho a estudar. E esse menino vai para a escola. Só que a seca, ela chega de uma maneira tão terrível naquele tempo, porque é uma história verídica, amém? Ela chega de um jeito tão terrível, Pimenta, que não tem como o pai pagar a escola. E se pagava por matérias. Só que o professor de ciências dele começa a namorar com a irmã dele. E ele começa agora a ir na aula só de ciência, para não ter que pagar. Aí de repente o professor chega para ele e fala: ei, você precisa pagar. Ele fala assim: ei, eu estou sabendo que tem um rapaz namorando a minha irmã escondido. Na hora, aquele homem deixa ele estudar ciência. E esse menino começa a se apaixonar pela matéria, Pedro. E ele começa a ir para a biblioteca. E ele começa a estudar livros sobre energia. E ele começa ali a alimentar uma esperança no coração dele. E ele começa a pensar que ele consegue fazer chover no deserto. Enquanto todos nem imaginavam o que ia acontecer com aquele menino, ele perseverou ali estudando, lendo livros e mais livros, e ele começa a ter umas ideias no coração dele. E de repente, Wagner, esse menino, ele precisa de algumas ferramentas para fazer o famoso catavento. Quem conhece catavento? Não é aquele brinquedinho não, é o catavento mesmo.
Só que ele precisa de instrumentos, e um desses instrumentos é a única coisa que a família tem: a bicicleta do pai. E esse menino decide fazer um plano com os amigos, porque o pai está irredutível para dar essa bicicleta, porque vai ter que cortar a bicicleta para fazer uma ferramenta, e de repente ele pega os amigos dele, monta uma gangue, e chega até o pai dele e fala: nós precisamos da bicicleta. O pai dele arregaça as mãos e fala: vamos ver quem vai pegar. Não fica um. E de repente, o sonho por um momento é frustrado. Mas uma mulher sábia, que é a mãe dele, chega para o marido, porque a irmã tinha ido embora já. Chega para o marido e fala assim: o que mais nós vamos ter que perder para você abrir seus olhos? Sabe por quê? Porque Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Sabe de uma coisa? Eu estou aqui hoje por causa da minha esposa. Está lá no Face a Face, e já ela ministra a primeira ministração lá de Peniel, ela que vai fazer hoje. Se vocês verem um clarão para lá, não é cana queimando não, é a pastora está pregando lá em Penápolis, tá, gente? Aleluia! Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela dá direção, e nós costumamos dizer, eu vou continuar ministrando isso: você não quer ouvir Deus, meu irmão? Ouve a sua esposa, pelo amor de Deus. Fala, irmã, fala, Deus, fala. Está doida para falar, mas está segurando. A cameraman já mandou um. Sabe por quê, queridos? Porque aquela mulher com palavras sábias convencem o pai e fala: amor, não tem outra opção. Se existe um sonho, uma ideia, vamos ver o que vai dar. O pai pega e dá a bicicleta. O filme mostra muito claro, queridos, que com aquela bicicleta ele consegue fazer um catavento que vai gerar uma bomba, que a bomba vai gerar energia. E esse menino inventou isso. Foi estudar nos Estados Unidos depois, salvou aquela região com essa ideia. Você precisa assistir. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou dizendo isso para mim e para você. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos entender que os milagres, ele não acontece quando nós temos muito recurso. Pelo contrário, os milagres acontecem quando temos somente 5 pães e 2 peixinhos, mas temos Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus, esse menino revolucionou a África nesse tempo. E eu quero, em nome de Jesus, trazer apenas 3 lições para mim e para você, que pode mudar a nossa história nessa sexta de avivamento. Em primeiro lugar, nós precisamos crer, ainda que todos digam que não. Nós precisamos crer, ainda que todos digam não. Sabe por quê? Porque o mais importante, grave isso no seu coração, não é o não das pessoas, mas é o sim de Deus. Você precisa vibrar comigo. Vou falar mais uma vez: o mais importante, pastor Wagner, não é o não das pessoas, mas é o sim de Deus. Muitas pessoas falaram que eu não ia estar aqui, mas o sim de Deus nos trouxe aqui para profetizar na sua vida nessa noite. Sabe de uma coisa? Foque no sim de Deus. Em nome de Jesus. Talvez você tenha ouvido tanto não na sua história até aqui. Você não vai conseguir coisa nenhuma gravar um CD, pois o sim de Deus é com você. Você não vai conseguir ser um líder de célula, mas o sim de Deus é com você nessa noite. Você não vai conseguir ser um pastor, uma pastora aqui. Eu quero dizer para você que o sim de Deus diz ao contrário. Anote essa frase aí, essa você tem que guardar. Quanto mais não você ouvir, mais perto do sim de Deus você estará. Estou te falando, gente. Nós temos alguns exemplos aqui. Quanto mais não você ouvir, o Senhor continua falando assim: vai, filho, continua crendo.
Se fosse assim, queridos, o que seria da vida de Davi? O que seria da vida de José? O que seria da vida de Moisés? O que seria da vida de Noé? Tantos não que esses homens ouviram. Davi ouviu o não do seu pai, não foi nem para a fila lá se apresentar. Davi ouviu o não do seu pai, ouviu o não dos seus irmãos, ouviu o não do rei Saul. José, você já conhece a história. Ouviu muitos nãos dos seus irmãos e de repente, quando ele achou que ia ouvir um sim de Potifar, ele ouve mais um não e vai para a prisão de novo. Moisés, ele ouviu tanto o não do faraó, mais precisamente 10 não. Mas de repente, o sim do Senhor chegou. Noé, quantos não ele não ouviu? Ele perguntava, você não quer entrar na arca? Eles, não. Afinal de contas, eles nem sabiam o que era chuva. Deixa eu dizer uma verdade para vocês. Eu acredito que qualquer dia desses, aqueles que vivem dizendo não para você, vai ter que se achegar a Deus e ouvir um sim da parte de Deus para você. E Ele mesmo vai falar para você, eu estava enganado a seu respeito. Sabe de uma coisa? Tem um rapazinho chamado Albert Einstein. Quem já ouviu falar desse nome aí? Eu não sei se você sabia, mas quando ele era criança, ele recebeu um diagnóstico médico de que ele era mentalmente lento. Ele começou a andar com 4 anos. O Albert Einstein, ele começou a falar com 7 anos. Esse menino, os professores dele chegou para a mãe e falou assim, olha, seu filho não tem jeito. Esse menino chamado Albert Einstein, ele tentou entrar numa escola politécnica lá em Zurique. E ele foi barrado na entrada. Antes da comprovação dele, pastor Wagner, da sua teoria, ele era motivo de chacota. No meio científico diziam que ele era um sonhador. Daqui um pouquinho, Albert Einstein entra para a história. Sabe de uma coisa? Deixa eu falar isso para vocês, que eu nunca disse aqui na nossa igreja. Eu falei em promissão. Mas eu preciso falar isso para vocês aqui. É importantíssimo que as pessoas deem risada dos seus sonhos. Sabiam disso? É importantíssimo que as pessoas riam de você. Por quê, pastor? Porque quando José contou o sonho dele para os irmãos, eles deram risada de José, mas aconteceu aquilo que ele sonhou. Quando ele foi contar para o pai dele o outro sonho, até o pai dele deu risada de José. Então, se estão rindo do seu sonho, saiba que você está no caminho certo, diga amém. Não, vou fazer melhor, olha para quem está do seu lado aí, dá uma olhada, olha no olho, olha no olho. Agora dá uma risada dessa pessoa, fala. Agora vou dar uma dica para você. Vocês têm que fazer esse exercício, gente, porque se na Bíblia aconteceu e na vida acontece, nós precisamos receber isso hoje aqui. Olha quem está do seu lado e fala um dos sonhos para essa pessoa. Só que você tem que rir do sonho da outra. Você diz amém? Funciona essa loucura. Pensa num sonho, pensou? Olha para o lado e fala o seu sonho, aí dá uma risada de quem falar o sonho para você. Fala, Pedrinho, fala para ele, fala que você vai ser pastor nessa igreja, dá risada. Fala que você vai ser pai de multidão nesse tempo, dá risada. Fala que você vai estender a mão e o câncer vai embora, dá risada disso, porque é o que vai acontecer. Aleluia! Henry Ford, grave esse nome. O Henry Ford, ele diz que o insucesso é uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Ele diz também, não encontro defeitos, encontro soluções, qualquer um sabe queixar-se. Quando você vê num carro lá a marca Ford, você vai lembrar desse cara aí. Tem um outro menino, o nome dele é Alexander Graham Bell. Quem sabe quem é esse cara? Hã? Vocês estão sabendo, hein?
Esse menino, ele inventou o telefone. E após ele inventar o telefone, Bell, ele procurou uma empresa dos Estados Unidos para fabricar o telefone. A empresa falou o seguinte para ele: que uso nossa empresa pode ter com esse brinquedo? Depois de um tempo, Graham Bell entra para a história. E muitos aqui utilizam essa invenção. O último exemplo que eu quero dar para vocês aqui. Ludwig van Beethoven. Vou falar de novo o nome dele. Você só conhece Beethoven, né, gente? Fala o nome completo. Ludwig van Beethoven. Um dos maiores compositores de todos os tempos. O começo dele foi difícil também, porque ele foi rejeitado. Ele era muito desajeitado com o seu violino. Ele preferia compor as suas próprias canções. A história dele diz que o seu professor falou assim: esse menino é um fracasso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: as músicas dele entrou para a história. Eu posso dizer uma coisa. Talvez você pergunta: pastor, por que você está trazendo esses exemplos de pessoas humanas? Eu estou falando isso para você porque é exatamente o que Deus tem para a minha e para a sua vida também. Eu estou dando esses exemplos porque eu queria dizer para você, olhando nos seus olhos aqui nessa noite, que tudo é possível ao que crê. Em nome de Jesus, tem que gravar em nosso coração. Eu não sei que área Deus vai usar você, mas Ele vai usar você. Eu não consigo definir daqui algumas pessoas assim, que estão mais próximas, mas eu quero dizer uma verdade para você. Se você crer, o impossível vai acontecer na sua frente nesses dias. E o Senhor veio aqui nessa noite para dizer isso para mim e para você. Eu quero dizer para você, em segundo lugar, que nós precisamos crer, mesmo que as circunstâncias digam não. Diga amém. Sabe por quê? Porque circunstâncias não determinam se o sonho de Deus vai acontecer ou não. A circunstância não determina. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Você pode estar passando por uma enfermidade, mas você não é um enfermo. Vai passar. Essa circunstância não vai parar você. A palavra do Senhor, ela vem e ela diz para mim, para você nessa noite, que as circunstâncias, o que elas fazem é revelar o sobrenatural na minha e na sua vida. Nós precisamos, em nome de Jesus. Eu começo a ver um povo chegando diante de um mar, e aquele mar se abrir. Aquela circunstância não definiu o destino do povo. Eles continuaram crendo. Moisés creu, o mar se abriu, o povo passou. Eu não sei o que você está passando, mas se você veio nessa sexta-feira aqui, é porque com certeza você precisa de algo da parte de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: essa circunstância que você passou até agora, o Senhor coloca um ponto final hoje aqui, e Ele manda eu te dizer: se prepare para receber o seu milagre. Sabe de uma coisa? Nós vamos viver muitos milagres nesse tempo profético aqui. Sempre quando o meu paizão, o pastor Marcelo, me dá uma direção, sabe por que eu obedeço? Porque eu sei que o melhor vai acontecer através dessa obediência. Quando nós temos uma direção, como o Senhor está nos dando aqui nessa noite, saiba que o nosso amado Espírito Santo, sabe o que Ele tem para mim e para você? Nada mais, nada menos do que o melhor. Nós precisamos discernir isso. Em terceiro e último lugar, diga assim: eu creio, ainda que o tempo diga não. Posso falar uma verdade para vocês? Eu fiz questão de anotar isso. O tempo não está contra nós, mas está a nosso favor. Você pode dizer amém? Creia nessa palavra do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas Caleb,
Ele esperou 45 anos, pastor, para ouvir um sim de Deus. Ele já estava com 80 anos e ele chega para Moisés. Após 45 anos depois da promessa, ele chega para Moisés e ele fala assim: meu amigo, eu sei que se passou algum tempo, mas eu estou em pleno vigor. E Moisés fala assim: mas por que você está assim? Ele fala assim: porque eu descobri que tudo é possível ao que crê. E você já sabe o fim da história. Ele conquista. Deixa eu dizer uma coisa muito maravilhosa para você. Prepara para você tirar uma foto dessa frase aí. Você precisa fazer isso. E compartilhar no seu grupo de célula, no seu grupo da família. O tempo só está te preparando para coisas maiores. Talvez você pergunte: mas está demorando tanto? Deixa eu te dizer, não está demorando não. O Senhor está caprichando. Você entende isso, gente? O Senhor está preparando o nosso coração. Deus não está demorando, Ele está caprichando, aleluia. Se prepare. Eu tenho vivido isso aqui no nosso meio. Não é normal uma sexta-feira ter tanta gente assim. Como o pastor Wagner disse aqui. Tínhamos tantas coisas lícitas para fazer, mas decidimos vir aqui receber uma palavra do céu para a nossa vida. E a palavra do Senhor nessa noite para a nossa vida é que tudo é possível àquele que crê. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que precisa de um milagre. Não fique focando mais na circunstância. Foque no milagre. Gere este milagre no seu coração. Em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Nós temos que focar naquilo que vai nos trazer algo diferente. Eu guardei um versículo no meu coração. E esse versículo queima em mim, pastor. O Salmo 121 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochilará nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está do seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Aleluia! Lembra do homem do começo da mensagem? O pai do menininho? Aquele homem, depois das palavras de Jesus, Marcos 9:24, no mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Deixa eu dizer uma coisa aqui, você veio aqui nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para você superar algo. E este algo, muitas vezes, é a nossa incredulidade. E o Senhor te chama nessa noite para um renovo no seu coração. Ele deseja mais uma vez mudar a nossa história, como está mudando a minha nessa noite aqui.